Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda de Leal de Souza, partindo aqui da leitura do capítulo 8, Fenômenos de Materialização e Efeitos Físicos Espontâneos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, então para aqui e assiste os outros, porque essa é a parte 4 desse estudo que nós iniciamos agora em janeiro e pretendemos estudar o livro todinho aqui no canal com vocês. Então, de antemão, eu já peço, se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostra isso para seus amigos do terreiro, para quem tem interesse em compreender um pouco mais do universo da Umbanda a partir desta obra que é tão importante. E vamos que vamos, né? Só que antes disso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link de todas as minhas redes sociais, link para download gratuito de todos os meus livros e também do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, manda uma mensagem, beleza? Então vamos lá. Capítulo 8. Fenômenos de materialização e efeitos físicos espontâneos. Os chamados efeitos... Os fenômenos chamados de efeitos físicos e os de materialização que tantos cuidados e precauções exigem nos recintos especiais, ocorrem muitas vezes espontaneamente em sítios impróprios e ambiente desfavorável, sem corrente que os auxilie. Já os verifiquei em circunstâncias várias. Uma noite, para citar um caso de minha observação pessoal, embora feita por acaso, achando-me a escrever num quarto onde dormia um médium, ouvi um rumor e, olhando em torno, vi que se abriram as portas de um guarda-roupas e que de dentro saía, sem que ninguém o movesse ou tocasse, um daqueles formidáveis volumes contendo facsímiles dos documentos da independência do Brasil e mandados públicos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O livro, que estava encostado ao fundo do móvel por detrás de duas caixas de chapéus, saiu sem as deslocar e foi recostar-se a uma parede, onde ficou até a manhã seguinte. Como e por que aconteceu isso? Vai para alguns anos o ilustre jornalista Horácio Cartier, que prefaciou as minhas reportagens sob o título No Mundo dos Espíritos, levou-me a um cavalheiro que testemunhava fenômenos impressionantes. Solteiro, o senhor em questão morando com irmãs, também solteiras em real grandeza perto do cemitério de São João Batista, foi obrigado a mudar-se, porque em sua residência, a horas mortas, e sem que as portas se abrissem, apareciam pessoas estranhas. Transferindo-se para a rua situada nas vizinhanças do túnel do Leme, foi também forçado a buscar outra morada, porque os mesmos fenômenos se repetiram na nova casa. Vi-o com meu amigo num prédio de sua propriedade, a Rua dos Andradas, onde funcionou por muitos anos, disse-nos ele, uma pensão alegre de mulheres. Contou-nos então que as coisas pouco haviam mudado com a última mudança. Frequentemente, à hora das refeições, um braço de mulher desnuda e alvo com pulseira, os dedos cheios de anéis, aparecia na mesa e suspenso no ar, como se fosse de uma pessoa que ali estivesse sentada, retirava uma flor de um vaso e evaporava, deixando-a cair. Disse-nos que era vulgar o aparecimento de mãos delicadas, segurando a cortina que separava a sala de jantar da de visitas, e que uma ocasião sentiu-o correr por inteiro, e viu uma formosa mulher, muito branca, num luxuoso vestido de baile, emoldurada nos umbrais obreiras, sem portas. O médium solitário constatava com seriedade os fenômenos,
e ao verificá-los assegurou não sentia a mais leve sombra de medo, que porém naquele tempo andava aborrecido e contrariado, porque debaixo de seu leito rangiam e se arrastavam correntes que ninguém conseguia ver, mas que não deixavam dormir. O depoente era um homem discreto e reservado, de alta responsabilidade no comércio, e não me permitia relatar o seu caso, tendo entrado em contato comigo na esperança de que eu lhe fornecesse elementos para encontrar explicação dos fenômenos fora do espiritismo. Não acreditava em espíritos. Os fatos por ele narrados, iguais às centenas que enchem os livros, indicam que nem sempre é necessário produzir-se no médium o transe ou o sono hipnótico para que se realize a materialização. Bom, eu já comentei bastante no estudo passado a respeito desses fenômenos de efeitos físicos e mesmo de materializações. Eu concordo com o Léo de Souza, né? Ele está narrando fatos e fenômenos que eram bastante comuns no início do século passado pelo mesmo princípio que eu expliquei no estudo anterior, a necessidade de chamar a atenção. Foi exatamente o que acontecia lá na França, quando aquilo despertou a atenção de Kardec para iniciar os seus estudos. Por isso a gente vê que a mediunidade é cíclica e que em determinados períodos você encontra muitos casos de efeitos físicos, depois esses casos eles desaparecem, depois eles reaparecem. Mas um ponto importante que eu acho que vale a pena falar aqui. Muitas pessoas têm a impressão de que esse tipo de fenômeno não aconteça mais. Isso não é verdade. Eles apenas não acontecem mais com tanta frequência quanto aconteciam antes. Mas eles nunca deixaram de existir, porque a mediunidade ela não é erradicada. Ela apenas sofre um ciclo, um apogeu e um declínio em cada época. Assim como hoje predomina em nosso meio a incorporação consciente, pode ser que daqui 100 anos a grande maioria dos médiuns encarnados apresente uma outra faculdade mediúnica. E assim, de tempos em tempos, a mediunidade vai sendo transformada de acordo com as necessidades do povo daquele período. Então, muitos efeitos físicos aconteciam. Esse senhor aqui citado, ele provavelmente era médium, mas, como ele diz, era um homem de muita responsabilidade no comércio, Provavelmente era uma pessoa que dedicava a sua vida, a sua profissão e não queria se envolver com essas coisas espirituais. E era muito comum esse tipo de postura e por isso, onde quer que ele fosse, os fenômenos aconteciam, Porque a mediunidade provavelmente vinha dele. Então os espíritos retiravam a energia dele para poder reproduzir esses fenômenos, Então, processo muito interessante. Não vou me alongar muito nisso, porque acho que já fiz uma explicação satisfatória no estudo passado. Então, vamos continuar a leitura. Capítulo 9. A cura da obsessão. Acho que eu vou ligar aqui o ar. Começou a ficar meio quente. Espero que não atrapalhe aqui o som. Cura-se a obsessão nos centros kardecistas, branda e lentamente, mediante a doutrinação do obsessor. E como este frequentemente tem numerosos companheiros, o doutrinador tem de multiplicar os seus esforços. O obsessor, quando se atirou à prática do mal, usou do livre-arbítrio concedido por Deus a todas as criaturas. E o kardecista, no seu rigorismo doutrinário, procura demonstrar-lhe o erro, encaminhando-o para a felicidade. E nesse elevado empenho discute, ensina, pede até convencê-lo. O obsessor sempre resiste e cede demoradamente. Por isso, e para restaurar as forças físicas do obsedado, o kardecista, paralelamente à doutrinação, faz um tratamento de passes. Assim, cura o paciente e ao mesmo tempo regenera o agente do malefício. Na linha branca de Umbanda, o processo é mais rápido. O kardecista é um mestre. O filho de Umbanda é um delegado judiciário. Entende que pode usar do seu livre-arbítrio para impedir a prática do mal.
O espírito, o protetor, é na linha branca de Umbanda quem se incumbe da cura. Inicialmente, verifica o estado fisiológico do enfermo para regular o tratamento, dando-lhe maior ou menor intensidade. Em seguida, aconselha os banhos de descarga para a limpeza dos fluidos mais pesados e o defumador para afastar elementos de atividade menos apreciável. Investiga depois a causa da obsessão e, se encontra na magia, realiza imediatamente o trabalho propiciatório de anulação, igual ao que determinou a moléstia. Frequentemente, basta esse trabalho para libertar o obsedado, que fica por alguns dias em estado de prostração. Se a causa da doença, permitam-me o vocábulo, era antiga e o doente não se refez logo, e nos casos que não são ligados à magia, o protetor afasta o obsessor, manda doutriná-lo e, se o rebelde não se submete, é levado para regiões ou estações do espaço de onde não pode continuar a sua atuação maléfica. Não raro, quando o obsedado não assiste à sessão em seu benefício, o protetor, atraindo-o durante o sono por um processo magnético, traz o seu espírito à reunião. Incita-o a reagir contra os estranhos que desejam dominá-lo. Mostra-lhe que não está louco e que deve provar com sua conduta a sua integridade mental. À medida que os obsessores são afastados, para que o organismo do paciente não se ressinta da falta dos fluidos que lhes são retirados, fazem-se-lhe passes e finda a sua incumbência com a restituição daquele a si mesmo, pede-lhe o protetor que procure qualquer médico da terra ou do espaço para seguir um tratamento reconstituinte, se a obsessão o depauperou. Bacana, né? Então vamos lá. Acho que um primeiro ponto importante e que eu sempre faço questão de dizer nos estudos: muitas pessoas acabam fazendo uma espécie de hierarquia das religiões. Então funciona meio assim: você está com um problema espiritual, então você vai no espiritismo, está aqui. Se o espiritismo não der conta de resolver, aí você vai na Umbanda, que está aqui. Se a Umbanda não der conta de resolver, aí você vai para o Candomblé, e assim vai. Ou seja, é como se dissesse: o Candomblé é mais forte que a Umbanda é mais forte que o espiritismo. Mas isso é bobagem, porque todas as religiões, elas são capazes de produzir os mesmos efeitos. Elas apenas possuem métodos e formas diferentes para isso. Se a gente supor que o Candomblé é mais forte que a Umbanda, então ninguém no Candomblé tinha que passar perrengue. Ninguém no Candomblé podia ser perturbado espiritualmente. E será que é isso que a gente vê? Então, essa hierarquia que as pessoas estabelecem sobre as religiões simplesmente não tem absolutamente nada a ver. Todas as religiões, repito, produzem o mesmo efeito. Elas apenas têm métodos diferentes. E o método que o Leal de Souza está descrevendo aqui é essencialmente até hoje o método que a maioria dos terreiros utiliza, né? Ou seja, a pessoa chega no terreiro, se ela está perturbada espiritualmente, se ela está sofrendo uma obsessão, o guia que está ali atendendo aquela pessoa vai tentar entender qual é a causa, geralmente vai recomendar um banho, vai recomendar uma defumação, às vezes vai recomendar um determinado tratamento, vai pedir para a pessoa continuar vindo no terreiro várias vezes, vai tentar fazer um descarrego para que ela possa eliminar aquelas energias negativas, vai dar o passe naquela pessoa e ao mesmo tempo vai conversar com ela a respeito de tudo aquilo que está permitindo aquela influência espiritual acontecer na vida dela. Então é um processo muito mais dinâmico, mas não que ele seja efetivamente melhor ou enfim, qualquer coisa assim. Ele é apenas mais dinâmico, digamos assim, e é por isso que eu acho que mais prontamente a gente consegue ver casos de perturbação espiritual se resolverem com muita facilidade no universo da Umbanda. Aliás, quando eu comecei o meu desenvolvimento, eu estava no finalzinho da faculdade de psicologia e eu precisava fazer um TCC, né, um trabalho de conclusão de cursos.
e eu comecei a pensar num tema, né? E naquela época, o que acontecia? Novato ainda, né, no ambiente do terreiro, desenvolvendo a minha mediunidade, eu comecei a perceber como as pessoas melhoravam rapidamente no terreiro. As pessoas chegavam no terreiro muito mal, dava um mês depois elas estavam muito bem. E eu pensava, poxa, eu não conheço nada terapeuticamente, do ponto de vista psicológico, que possa produzir um resultado em tão pouco tempo quanto eu vejo aqui no terreiro. E essa motivação fez com que eu pesquisasse isso, né, escrevesse sobre, não necessariamente sobre a Umbanda, né, mas como a religião ela pode ajudar as pessoas a reagirem melhor diante de sofrimentos, né? Então é um caso aí bem interessante para a gente refletir. Vamos continuar aqui a leitura. Capítulo 10. O falso espiritismo. Consideram alguns falso espiritismo o que se pratica fora de certas regras ou moldes. E como os processos variam nos diferentes centros e cada grupo julga o seu método ótimo e legítimo, esse critério restritivo restringiria o espiritismo verdadeiro a 4 ou 5 núcleos, que cada qual dos crentes diria ser o seu e os de sua predileção. Então, eu vou até parar a leitura aqui porque tem um filósofo antigo chamado John Locke. Ele dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia, toda gente é ortodoxa para si mesma. Trocando em miúdos, isso quer dizer, todo mundo pensa que tem razão. Todo mundo acha que está fazendo certo. E é por essa razão que essas disputas que a gente vê às vezes no universo do espiritismo e também no universo da Umbanda sobre qual é a verdadeira Umbanda, qual é a melhor Umbanda, qual é a prática certa, tudo isso é ego, tudo isso é bobagem. Então, olha como isso gera um problema antigo, né? É o que ele está falando. Eu vou até ler de novo. Vamos lembrar isso aqui, década de 30. Olha o que ele está falando. Consideram alguns falso espiritismo o que se pratica fora de certas regras ou moldes. E como os processos variam nos diferentes centros e cada grupo julga o seu método ótimo e legítimo, esse critério restritivo restringiria o espiritismo verdadeiro a 4 ou 5 núcleos, e cada qual dos crentes diria ser o seu e os de sua predileção. Muito bom, concordo integralmente, viu, Léo de Souza? Até hoje é desse jeito. Em meu conceito, o falso espiritismo tem duas faces: a deturpação da doutrina e o fingimento sistemático de manifestações de espíritos. Ajustam-se essas duas faces num só rosto, constituindo a fisionomia dos exploradores que enganam e roubam os ingênuos ou ignorantes. Há profissionais dessa exploração, indivíduos audazes e quase sempre de uma ignorância rebarbativa, dizendo-se em comunicação com os espíritos, tecem histórias em torno do que lhes contam os consulentes e, desorientando-os, inventam cerimônias complicadas a que atribuem efeitos mágicos correspondentes aos objetivos de quem as paga. Às vezes, os fatos em desdobramento, independentemente da influência do embusteiro, coincidem com as suas promessas, e logo a sua fama se alastra, consolidando a sua reputação. Poxa, esse é um item tão interessante que vamos ter que ir devagar nesse capítulo, né? Acho que agora ele começou a engrenar umas análises bem legais, né? Então, assim, acho que eu devia ter pego uma água, né? Então não peguei, acho que eu vou ter que fazer esse vídeo menorzinho. No parágrafo anterior, eu comentei a respeito dessa noção de qual é o verdadeiro espiritismo, qual é a verdadeira Umbanda, né? E essa guerra que, porventura, é bastante comum e toda hora as pessoas estão disputando, né? A minha maneira de fazer Umbanda é melhor do que a sua, que é melhor que a do outro, né? Então, esse tipo de coisa é bastante comum. E o Leal de Souza diz depois uma coisa que eu concordo muito, né? Ele vai dizer que o falso espiritismo, e vamos lembrar aquilo que eu disse lá no começo do estudo, toda vez que ele falar em espiritismo aqui,
nós devemos entender que ele está falando do espiritualismo, das religiões mediúnicas, as religiões de transe, portanto, não apenas o espiritismo, mas a Umbanda e outros cultos também, tá? Então, o que ele vai dizer? Que o falso espiritismo, para ele, tem duas faces: a deturpação da doutrina e o fingimento sistemático da manifestação dos espíritos. Eu concordo plenamente. Então, quando eu disse anteriormente, por exemplo, que não existe Umbanda melhor do que a outra, não existe uma Umbanda verdadeira e uma Umbanda falsa, isso não deve levar as pessoas a imaginar que se trate de um pensamento de tolerância absoluta. Não. É que não dá para você comparar diferentes escolas de Umbanda e dizer essa é a verdadeira, essa é a falsa. Isso é bobagem. Mas o que ele está falando aqui é muito relevante. Você pode sim entender aquilo que é uma falsa Umbanda quando há, por exemplo, deturpação dos princípios fundamentais. Ora, eu compreendo a diversidade, mas eu não posso compreender a deturpação. Por exemplo, existe um princípio fundamental da Umbanda que é a prática da caridade. Logo, se eu vou num terreiro em que alguém fala que faz maldade, esse terreiro não é uma forma de Umbanda que eu deva tolerar ou que eu deva entender ser saudável ou mais uma expressão dessa religiosidade. Isso é uma deturpação. É simples assim. Se eu vou num terreiro que deveria ter por princípio a gratuidade e eu chego lá, as pessoas estão cobrando, isso é uma deturpação. Entendem? São coisas diferentes. Eu tive uma professora que ela dizia: o segredo da tolerância não é tolerar tudo, é saber o que tolerar. Então a gente tolera a diversidade. Se você tem diferentes correntes de Umbanda, mas elas trabalham dentro de um mesmo princípio, elas apenas têm formas diferentes, crenças diferentes, está tudo certo. Mas aí você vai num terreiro, aí chega lá, se faz maldade, faz amarração, os conselhos das entidades, em vez de trazer paz ao coração da pessoa, traz a guerra, se cobra. Gente, aí não é tolerável. Isso são deturpações. E a outra faceta do que ele diz é o fingimento sistemático das manifestações. Isso é triste, né? Porque o médium vem preparado do mundo espiritual para cumprir aqui uma tarefa. Mas ele vem trazendo as imperfeições que lhes são características e muitas vezes ele começa a ver nisso um negócio. Ele pensa, é rentável. E as pessoas gostam disso, né? As pessoas, se tem um terreiro aqui que atende gratuitamente, é uma casa firme, sério, ela está sempre meio vazia. Mas se é um terreiro meio sem pé nem cabeça, que promete coisas extraordinárias, em que não se fala nada com nada, sem eira nem beira, está sempre cheio. As pessoas adoram essas muvucas. E depois, quando sofrem, sentem na pele e saem reclamando. Vem nos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, se mostram como a criatura mais pura do mundo que foi enganada inocentemente. Mas muitas vezes não é assim, elas procuraram isso, né? Então acho que não tem nada mais triste do que um médium que falseia a comunicação, falseia a incorporação, ele finge, ele não tem nada, ele não está recebendo nada. Léo de Souza tem razão, isso continua sendo um problema, né? Eu me lembro de uma médium que eu conheci e que ela trabalhava já na Umbanda há 7 anos, mas ela nunca tinha incorporado de verdade. Ela achava que sim, porque ela fez um desenvolvimento meia boca num terreiro lá, que não completou direito e falaram, você é médium, chega junto. E aí ela estava no terreiro e um dia ela incorporou, supostamente, chamou uma pessoa e falou tanta asneira para aquela pessoa que quando terminou a gira, a pessoa está chorando e pedindo para falar com o dirigente da casa, no terreiro onde eu desenvolvi, porque ela estava preocupadíssima com as coisas que a entidade havia dito para ela. Não tinha eira nem beira. Ela nem tinha que estar fazendo esse tipo de trabalho e eu nem sei explicar para vocês por que isso aconteceu, mas aconteceu. Resultado, as entidades disseram, filha, você vai ter que voltar para o desenvolvimento.
porque você não recebe. E ela falou, imagina, eu já faço isso há 7 anos, vocês que estão implicando comigo. Ela saiu da casa e deve estar por aí trabalhando. É complicado, mas é uma realidade. Sigamos. Aí ele diz aqui, né, que muitas vezes esses camaradas, eles inventam cerimônias complicadas, atribuem efeitos mágicos àquilo, né, como eu disse, aquilo enche o olho da pessoa, né, o cara começa a falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e vai ver, não tem nada, né. Esses impostores, aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, eu sempre aprendi com os guias que 99% do que dá para ser feito no terreiro, você resolve ali com um preto velho, o seu cachimbo, uma vela, um copo d'água, um galinho de arruda. É isso. Não deu para resolver com isso, é uma coisa muito especial. Então quando você chega num terreiro e começa com muita conversinha, não, que você tem que vir no outro dia, tem que passar numa reunião especial, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, desconfia. Geralmente tem uma coisa estranha por trás. Continuando. Esses impostores podem chegar ao espiritismo por 2 vias. Alguns possuem predicados mediúnicos e, desenvolvendo-os sem que os sintam no esforço enganador de suas práticas, acabam sob o domínio de espíritos que os conduzem ao resgate ou os convertem em instrumentos terríficos, conforme a categoria dessas entidades. Os outros, que não são médiuns, terminam encontrando-se com um desses aparelhos humanos e, por seu intermédio, entram em contato com espíritos que, elevados ou não, sempre conseguem submetê-los aos seus fins. Os exploradores vivem, pois, entre 2 ameaças, as da terra e a do espaço. A da polícia, que os encarcera, e a do espírito, que lhe quebra a vontade, escravizando. Tais criaturas, raro, chegam à regeneração, numa existência, e desencarnam na situação de miséria moral proveniente da sua atividade. Outro ponto importante, né? Eu sempre digo isso, todo médium encarna para fazer o bem. A mediunidade ela é uma faculdade neutra, sim, ok, mas ela vem no sujeito para que ele possa crescer, para que ele possa servir de instrumento, ajudar as outras pessoas. Só que nesse processo, ele pode, com seu comportamento, afastar-se da espiritualidade e começar a ir para as sombras. Geralmente o caminho para isso é o caminho da bufunfa, é o caminho do interesse. Você acha que o cara quer acordar às 7 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro e ir para o terreiro fazer caridade? Que nada. O cara quer fazer ali, acender uma vela, fazer uma oferenda qualquer e ganhar 100 conto, 200 conto fácil. Então começa. Geralmente é um dinheiro, não é que o dinheiro seja o único atrativo, mas geralmente começa por ele, né? Aí o cara não quer trabalhar, o cara quer viver a vida boa. Aí ele começa a estudar, às vezes tem uma mediunidade legítima, às vezes chega a desenvolver, mas como a sua cabeça é ruim, o seu coração é interesseiro, ele se afasta da espiritualidade boa e começa a se unir com a espiritualidade ruim. A gente tem que lembrar, espírito é a alma de alguém que já viveu aqui na Terra. Tem espírito bom, tem espírito mais ou menos, tem espírito ruim. É com quem você vai se sintonizar que importa. E aí esses médiuns muitas vezes começam a atender as pessoas. Às vezes, se tem uma mediunidade realmente, são capazes de fazer revelações, fazer apontamentos, mas sempre com esse objetivo de seduzir a pessoa, trazê-la para o lado dele enquanto for conveniente. E aí esses médiuns, eles sofrem de uma ilusão patológica em que eles acham que são senhores. Eles é que mandam nos espíritos. E aí quando você resolve sair do terreiro dele, ele fala assim, você pode ir, mas seus guias ficam. Você pode ir, mas depois eu vou te quebrar. Você que sabe, eu vou travar sua vida não vai para frente. Eu já falei isso várias vezes. Aqui no canal eu vou repetir, isso não existe. Isso é conversa de marmoteiro. Ser humano nenhum tem poder sobre os espíritos. Pensa só, eu sou médium, certo? Então eu desenvolvi, eu tenho os meus guias. Você acha que os meus guias vão se sujeitar à vontade de um Zé Ruela só porque ele fala que ele é pai de santo? Então raciocina, você acha que se os meus guias não conseguem se livrar
de um tranqueira desse, então para que eles servem? Eu quero guia, então para quê? Não tem lógica. Mas por mais que eu diga que esse tipo de coisa não existe, sempre vem alguém nos comentários e fala, existe sim. Meus guias estão presos, eu saí do terreiro e minha vida não foi para frente. Conversa, você está só arrumando alguém para botar culpa. Sua vida é o que você vai fazer dela. Não é o Pai de Santo que vai determinar sua vida, não. Então, é incrível, né? O Léo de Souza está descrevendo aqui uma coisa que ainda é realidade hoje. Quantas e quantas pessoas eu já conversei que falam, Léo, estou com medo de sair do meu terreiro porque meu dirigente ameaça. Meu dirigente diz que minha vida vai travar. Eu falo, meu amigo, sai fora, vai ser feliz, esquece que essa porra desse cara existiu, que você vai ver que sua vida vai fluir, que é uma beleza, isso é uma conversa. Essas ameaças, elas funcionam na cabeça de gente fraca. O cara te pega pelo medo, entendeu? Você dá um poder para ele que ele não tem, e aí ele te ameaça, e o medo que você tem dele é que faz você começar a enfiar os pés pelas mãos. Mas não tem, esses caras são escravos desses maus espíritos. Eles gostam, às vezes faz um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, se vestem de forma exótica, vendem a imagem como magos, como bruxos e tal, e são coitados. Coitados. Eles acham que estão mandando. Quando desencarnar, vão ser escravos dessas entidades que estão trabalhando junto com ele. Continuando. Há médiuns que se equiparam àqueles negociantes de mistérios, exercendo por dinheiro faculdades de que só se deve utilizar gratuitamente em benefício do próximo. Porém, se esses transviados se persistem em seu comércio, são abandonados de seus protetores e caem sob o poder de espíritos capazes de invalidá-los na sociedade e que às vezes os obrigam a retornar aos centros para lhes serem arrancados e afastados os novos atuantes da sua mediunidade. É o princípio que eu acabei de explicar. Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de comentar uma coisa. No finalzinho do parágrafo anterior, eu li e vou repetir. Olha só. Tais criaturas raro chegam à regeneração numa existência e desencarnam na situação de miséria moral proveniente de sua atividade. Esse é um assunto que vira e mexe aparece nos grupos Voz Espiritualista, né? Algumas pessoas sempre questionam, Léo, mas esses caras que mexem com magia negra, olha o tamanho das aspas, né? Antes que apareça algum militante aqui enchendo o saco. Então, assim, essas pessoas que mexem com isso, elas fica tudo certo, é isso aí mesmo, é só depois lá que acerta? Não. Eu vou contar aqui um caso que eu já contei antes aqui no canal há bastante tempo. Quando eu ainda estava frequentando o terreiro, antes de entrar para a corrente, um belo dia sentou-se uma senhora do meu lado e ela começou a puxar conversa comigo. E eu detesto conversar em terreiro. E aqui dica, viu gente? Não conversa em terreiro. É um desrespeito grande. E eu ali incomodado com aquilo e a mulher não parava de falar. E eu tentando disfarçar, tentando encerrar a conversa e ela não parava. Até que ela prendeu a minha curiosidade. Ela falou assim, sempre que eu venho aqui as entidades não põem a mão na minha cabeça. Aí eu, estranho, por quê? Aí ela falou assim, porque eles sabem da minha coroa, eles sabem da minha força. Aí eu falei, como assim? Aí ela disse, porque eu fui uma grande feiticeira no passado, porque a minha corrente era forte, eu punha quem eu queria de cama, eu casava e descasava as pessoas, e foi falando os supostos feitos aí que ela era capaz de fazer, e por isso as entidades não punham a mão na cabeça dela, porque ela tinha uma grande coroa, então os espíritos respeitariam isso nela. Eu não entendi muito bem, porque eu estava bem ainda novato nesse universo, mas assim, logo a conversa encerrou, porque chegou a vez dela de ser atendida, depois era eu. A gente estava ali conversando. Ela entrou, detalhe, ela estava toda torta, braço torto, perna torta, cara torta. Acho que ela tinha sofrido vários problemas. Ela entrou no terreiro. Quando ela chegou, ela foi passar com o caboclo-chefe da casa. A hora que ela parou, o caboclo pôs a mão na cabeça dela e olhou para mim assim.
Tipo, não tinha como o médium ouvir a nossa conversa. A gente estava longe. Mas ele botou a mão na cabeça dela e com força, pá, assim, meio que deu um tapa na cabeça dela e olhou para mim. E entendi na hora o recado. Ele deu o passe nela, pegou uma pemba e atrás dela escreveu no chão: Lei do retorno, dessa ninguém escapa. Simples assim. Tem muitos médiuns que às vezes flertam com os trabalhos negativos, não vou chamar de magia negra não, vou chamar de trabalhos negativos. E às vezes eles ficam, sei lá, se eles assistiram muito Star Wars, eles acham legal o lado Dark Side da força. E aí eles ficam questionando, mas será que se eu for para isso aí, mexer, realmente eu vou me lascar? Porque eu vejo tantos aí que são bem de vida, têm saúde. Esses dias até conversando com um rapaz sobre isso, vira e mexe ele traz esse assunto, ele estava questionando isso, mas será realmente que essas pessoas se livram? Porque muitos desses inventam uma história que é assim, que esse negócio de lei do retorno é um conceito tão banda, que eles não trabalham com essa ideia, não é da egrégora deles, portanto eles podem fazer as maldades que forem, que isso não retorna para eles. E é uma desculpa que, ao que parece, cativa muitas pessoas. Então eu sempre faço o desafio, me diz um. Você que está me assistindo aqui agora, você conhece alguém que foi metido nesses trabalhos de maldade? Se sobreviveu e está idoso, como é que ele está? Ele está bem de vida? Ele está bem de saúde? Está tudo belezinha com ele? Ele está lá na mansão dele, curtindo a vida mansa? Não é isso que a gente vê. A lei do retorno é implacável, gente. Vamos falar um português claro, não tem como você mexer com bosta e não ficar fedendo bosta. É simples assim. Não tem esse negócio de, não é minha egrégora, não acredito nisso, é conversa para enganar trouxa. É simples assim, com toda a franqueza. Tudo na espiritualidade é sintonia. Se eu estou fazendo mal para alguém, então eu tenho que vibrar o mal. E se eu vibro o mal, eu sou o primeiro a sofrer o impacto desse mal. Depois atinge outra pessoa. Não tem como escapar disso. Então, é por essa razão que fiz esse adendo que eu acho importante aí para quem queira conhecer esse outro lado, geralmente não termina bem. Certos médiuns, continuando, deixa eu ver se falta muito, não, falta pouco. Certos médiuns mistificam por fanatismo. Quando o espírito, por qualquer causa, não se aproxima ou não incorpora, receiam que os assistentes da cena percam a crença ou não se convertam ao espiritismo, e para que isso não aconteça, comprometem ao mesmo tempo a sua doutrina, o espírito e o seu nome, com um ato lamentável de fingimento. Muito comum isso, hein, gente? É foda, mas é verdade. Outros, por vaidade, cometem essas tristes mistificações, sendo sempre desmascarados, pois o médium não é capaz de produzir o que o seu protetor produz. Alguns erram sem a intenção deliberada do embuste, por simples curiosidade. Ouvem dizer que o seu guia fez este ou aquele trabalho de beleza ou resultado excepcional, e na primeira sessão, sob o desejo de ver os companheiros admirados, não permitem ao trabalhador a incorporação completa e prejudicam o seu labor. Esse último caso já não é um problema hoje em dia, né? Que a maioria dos médios é consciente, portanto todo mundo sabe muito bem como é que seus guias trabalham. Mas essa questão do médium que finge a manifestação na intenção de convencer os outros, nossa, isso é muito importante. E aqui um alerta principalmente para médium novato. Eu já vi muito médium novato ter um desejo ardente de confirmar a própria mediunidade, forçando a barra de revelações para outros. É muito comum o médium novato supostamente fazer revelação do passado de todo mundo. Não, porque você sabe no passado o que você foi, que você fez isso, você foi aquele. Muitas vezes não é o guia que está dizendo, é o médium. Por quê? Porque como ele é um médium novato, ele tem muita insegurança da própria mediunidade, então ele acha que se ele começar a falar sobre o passado espiritual daquela pessoa, e geralmente a pessoa cresce o olho, é verdade, nossa, eu fiz isso. Então ele se convence da própria mediunidade pelo feedback que o consulente dá para ele. Observem que médiuns mais velhos
mais firme com as suas entidades não ficam fazendo revelações espirituais à torta e à direita, mas médium novato adora falar sobre o passado, todo mundo, o passado, o presente e o futuro. Então isso é muitas vezes anseio do próprio médium, né? A vontade dele é o que a gente chama de passar à frente da entidade. Mas existem aqueles, como ele está dizendo, que simplesmente fingem. O cara chegou no terreiro, hoje é dia de gira, o cara concentra, o cara não sente nada, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar quieto. Se o guia não vier, então vai cambonar. Se o guia não veio, foi por alguma razão, não foi à toa. Aí o cara vê, todo mundo incorporou ele, não, ele começa a fingir, porque ele não quer ser o único a não incorporar. Até porque isso pode causar realmente uma má impressão por parte dos consulentes. Por que todo mundo incorporou menos aquele? Será que aquele cara não presta? Será que ele é ruim? De fato as pessoas pensam isso, mas o médium tem que estar ali para servir e não ficar preocupado com essas questões. Tá bom? Nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua, porque semana que vem para mim, né? Para vocês vai ser daqui um mês, eu acho. Que os vídeos já estão sendo gravados e estão saindo aos poucos. Nós vamos continuar do capítulo 11, o Baixo Espiritismo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pessoal, qualquer dúvida, fique à vontade de colocar aqui nos comentários. Se você gostou, curta, compartilhe, mostra para outras pessoas. Até a próxima.